esqueci, pai. Ah, não, papai. Coisa mais linda do céu. Eu esqueci. Não, eu mandei. Então, deixa eu colocar no mouse. Primeira questão. São 5 questões. Eu acho que vai dar tempo da gente fazer as 5. Se não der tempo da gente fazer as 5, quer dizer, são 5 questões, a última questão é para vocês fazerem e me entregar. Né? Do mesmo jeito que vocês sempre fazem. Se não der tempo de vocês me entregarem da gente fazer 4, né? As 4 vocês vão me entregar 2. Se der tempo, vocês vão entregar só uma para mim, que é a número 5. Tá? Então eu separei 5 questões, só que eu não sei se vai dar tempo da gente fazer as 5. As 4. Gente do céu, mas o que tá me dando? Eu separei 5 questões e vocês vão responder as 5. Ou seja, a gente vai responder aqui agora 4, só que eu não sei se vai dar tempo da gente responder as 4. Se não der tempo da gente responder as 4, vocês vão responder a 4 e a 5 para mim. Eu vou mandar essa lista para vocês estudarem daqui a pouco. Assim que encerrar a aula, eu já mando para vocês. Daí vai somar com as que a gente tem para responder lá do link do vídeo. Isso, vai somar. Ok. Deixa eu colocar aqui. Diego, você consegue nos escutar? Consigo? Muito bem, então, deixa eu marcar a presença para ti aqui. Então, ó, uma reação química atinge o equilíbrio quando? Então, observa o seguinte. Eu tinha até falado no vídeo, acho que teve até um erro lá no vídeo, lá no final eu fui consertar o erro, mas tem um erro que é o seguinte. Eu falo de equilíbrio e de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é diferente de um equilíbrio químico. O equilíbrio químico, ele fala o seguinte, ó, a reação ela tem que acontecer de forma direta e da forma inversa. Isso é uma reação de equilíbrio. Né? Então, a reação começa de um jeito, ela pode começar da forma direta e voltar na forma inversa. Isso é uma reação de equilíbrio. Agora, o ponto de equilíbrio é um momento onde as duas velocidades vão se interceptar. E eu mostrei para vocês lá, né, através das equações e mostrei ali nos gráficos também. E quanto que é o ponto de equilíbrio de uma reação, né, de uma equação química? É quando a velocidade de uma reação, ou seja, da velocidade da reação direta, for igual à velocidade da reação inversa. Isso, para a gente, é o ponto de equilíbrio, ou quando a reação atinge o equilíbrio. Tá? Então, o ponto de equilíbrio é quando a velocidade da reação direta se igualar com a velocidade da reação inversa. Tá? É o ponto onde as duas equações elas estão em uma situação de equilíbrio. Vamos olhar agora as alternativas dessa questão aqui. Então, a reação química atinge o equilíbrio químico quando? Ocorre simultaneamente nos sentidos inverso e direto? Não. Aqui a gente está falando o quê? Que a reação ela só é uma reação de equilíbrio. Não estou falando do ponto que ela atinge o equilíbrio. B. As velocidades da reação direta e inversa são iguais, são equivalentes, verdadeiro. Os reagentes são consumidos por total. Se um reagente é consumido por total, ele não é refeito de novo, então a gente não tem uma situação de equilíbrio. A gente tem uma reação química normal. A temperatura do sistema é igual à do ambiente, também não interfere isso para a gente, tá? Apesar que isso aqui é um equilíbrio já térmico, não é um equilíbrio químico, é um equilíbrio térmico. Seria uma termoquímica, né? A razão entre as concentrações dos reagentes e produtos é a unitária. Também não tem nada a ver, tá? Não quer dizer nada. Então, a alternativa certa aqui, que corresponde, é a letra B. A alternativa de letra B. Muito bem. Continuando. Número 2. Nas condições... Antes que o senhor comece, o Vitão, ele pediu para avisar que ele não está participando das aulas hoje porque ele está passando mal. Só beleza, eu vou anotar aqui. O Vitor.
Beleza. Eu vou justificar lá no diário. Vamos lá. Número 2. Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Letra A. Uma xícara de café bem quente. Uma garrafa de água mineral gasosa fechada. A chama uniforme do bico de Bunsen. A porção de água fervendo em temperatura constante. Tigela contendo feijão cozido. Então, Letra B, professor. isso. Mas vamos explicar cada uma delas só a título de curiosidade. A xícara de café Ok. bem quente, né? Isso aqui seria uma situação de equilíbrio químico? Não. Não. Seria um exemplo de reação do tipo física, né? Onde o líquido ali está em uma temperatura muito quente, provavelmente ele está liberando moléculas de água em forma de vapor e ele está desprendendo constantemente ali né, uma temperatura elevada em forma de calor. Isso é apenas uma reação física, né? A letra B fala da garrafa de água mineral gasosa no estado fechado. Isso é uma reação de equilíbrio. Por quê? A água mineral fechada, ela tem ali dentro, borbulhada, CO2. Esse CO2, ele interage com a água e ele vai formar um ácido chamado ácido carbônico. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho a produção de ácido carbônico, eu tenho um ácido carbônico se decompondo e formando água e CO2. Então, eu tenho esse sistema de equilíbrio aqui. CO2 interagindo com água, formando um ácido carbônico se decompondo e formando CO2 e água. Só que esse equilíbrio é um equilíbrio assim, muito delicado, muito frágil. Pois, se eu aumentar a temperatura daquela garrafa, se eu deixar ela exposta por muito tempo naquele sistema, como o gás que é formado ali é um gás CO2, rapidamente ele consegue se desprender da garrafa, né, de dentro da garrafa mesmo, a garrafa fechada, ele consegue, né, se decompor e sumir, evaporar. Evaporar não, só consegue sumir. Esse equilíbrio, ele é muito delicadinho. Tanto é que quando você vai ver transportes de garrafa de água, esses transportes, apesar de serem feitos em caminhões abertos, que não tem refrigeração, eles não são feitos em um deslocamento muito grande. Ele é feito em um deslocamento muito pequeno. E quando a garrafa d'água chega, ela deveria ser acondicionada em freezer, né? A garrafa de água mineral gasosa, ela deveria ser acondicionada no freezer. Por quê? Reduzindo a temperatura da água, você consegue manter por um maior tempo esse ácido carbônico lá dentro. Eu sei que não é a realidade de muitos locais, né? Muitos locais deixam a água gasosa junto com a água mineral normal ali nas gôndolas, né? Mas é recomendado que essa garrafa vá para a geladeira, justamente por causa disso, para não perder muito CO2. Tá? O CO2 ele é perdido muito facilmente. Chama uniforme do bico de Bunsen. O que é o bico de Bunsen? O bico de Bunsen ele é de laboratório, vocês não tiveram oportunidade de ver ele. Mas tenta assemelhar o bico de Bunsen como se fosse a chama do fogão de vocês. Tá? É praticamente o mesmo processo. Ele tem uma válvula embaixo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Ele é um tubinho assim. Quem for para áreas que vão fazer pesquisa, física, química, biologia, vai ver muito isso aqui. Ele é um sistemazinho desse jeito aqui. Esse sistema está conectado a uma fonte de gás. E ele tem uma válvulazinha aqui. Que você abre, né, para você mandar mais gás ou mandar menos gás para ser queimado. Ele é muito parecido com a chama de um fogão, né? Muito parecido. Isso aqui é utilizado em laboratório, né, para fazer aquecimento. Aqui aquece. Novamente, eu tenho aqui um sistema, nossa senhora, mas meu fogo está ótimo, né? Novamente aqui eu tenho uma reação química. Desculpa, eu tenho uma reação química, né? Uma reação de queima, de combustão.
Só que eu não tenho um equilíbrio. O gás que está sendo consumido, no caso aqui, o gás butano que está sendo consumido, ele não volta a ser um gás butano de novo. Né? Então, no momento que ele é consumido, ele não volta ao estado original, ao estado inicial. Então, aqui, novamente, eu só tenho uma reação química, né? Não tenho um equilíbrio químico. A porção de água fervendo em temperatura constante. Novamente, uma reação física, né? A água vai estar se transformando em vapor de água, só que esse vapor de água ele não está voltando para ser água em estado líquido de novo. E apesar de, por exemplo, se eu tivesse uma panela com água fervendo com uma tampa em cima dela, mesmo essa tampa mudando a temperatura do vapor de água para água no estado líquido de novo, eu estaria perdendo um pouco de água. Né? Um pouco de água estaria saindo em forma de vapor. Então, mesmo a panela estando fechada, não constitui um equilíbrio químico. Uma tigela contendo feijão cozido. Isso aqui é apenas uma transformação química. Não tem nada de equilíbrio. Tá? Então, a correta é a letra B. Dúvida no que eu fiz? Não, só um comentário, professor. Hum. O senhor entrou nesse ano, né? Uhum. No colégio. O conteúdo do terceiro ano é todo revisão. Então, a gente, na verdade, começou a ver constante de equilíbrio ano passado. Nosso professor do ano passado deu exatamente o exemplo da garrafa. Da garrafa de água mineral? Isso. Como equilíbrio. Esses equilíbrios eles são muito constantes, né? Dá para você brincar bastante com eles. Sim. E assim, apesar de eu saber que vocês têm esse processo de revisão, eu gosto de fingir que vocês nunca viram esse conteúdo justamente para não cair naqueles vícios, né? Ah, vou fazer a multiplicação assim rapidamente aqui porque vocês já sabem fazer isso aqui. Não, mesmo sabendo que vocês estão em um processo de revisão, eu finjo que vocês nunca viram esse conteúdo justamente para ficar mais fácil, né? De tirar até dúvidas mesmo se vocês tiverem. Muito obrigado, professor. De nada. Vamos agora para a questão de número 3. Então, a questão de número 3 está assim, ó. Um equilíbrio envolvendo a formação da chuva ácida está representado pela equação. Então, você tem essa equação aqui e está falando assim, ó. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi de 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que determinar a constante de equilíbrio, observando aqui o que a gente já teve e a quantidade no final. Vamos observar aqui, então. Eu acho mais fácil, se vocês não se importarem, de eu fazer isso na mão, né, na outra câmera. Então, deixa eu fazer isso na outra câmera, porque eu acho isso até um pouquinho mais fácil do que eu ficar tentando brigar com o mouse do computador aqui. De boa, pode ser. Só um momentinho. Eu vou só desligar aqui essa câmera e o áudio dessa tela aqui, abrir o outro. Então, Diego, se você puder procurar o outro áudio. Ok. Vou abrir agora. Aí quando eu abrir, eu falo para você. Ok.
Meninos, vocês conseguem ver a tela? Tela não. Sim. Sim, A folha de papel aqui embaixo? sim, sim. Sim. Consegue? Então, eu vou reescrever a nossa equação que nós temos ali. Então, reescrevendo a equação que a gente tem lá em cima, vai ser assim, ó. 2SO2 mais O2 em uma situação de equilíbrio, formando o 2SO3. Então, o que ele falou para a gente? Ele falou para a gente o seguinte, eu fui lá no laboratório, pegou 6 mols disso aqui, mais 5 mols disso aqui, e tacou na panela. Pá, jogou na panela. No momento que ele pegou 6 mols disso aqui, 5 mols disso aqui e tacou na panela, eu comecei um processo de reação. Só que esse meu processo de reação, no começo, não vai ter nada dessa espécie aqui. Ou seja, eu vou ter 0 mols disso aqui. No início. Então, no início da minha reação, eu peguei 6 mols disso aqui, 5 mols disso aqui, taquei numa panela, eu não vou ter nada disso aqui formando. Tá? Depois de um determinado tempo, ele falou para mim que foi formado 4 mols disso aqui. Ele quer saber qual que é a constante de equilíbrio, ele quer saber qual que é o Kc dessa reação. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Sim? Tudo. Então tá. Presta atenção aqui numa coisa. Ele está falando para mim qual que é, primeiro, qual que é a estequiometria do trióxido de enxofre. Quantos trióxidos de enxofre eu tenho aqui? 2. 2 2. mols. 2 mols. Então, tem 2 mols dessa espécie aqui. Ele falou que no processo reacionário foi produzido 4 mols. Então, se 2 mols de SO3 vão formar 4 mols disso aqui, significa que a reação está num processo de equilíbrio todo do lado de cá. Ou seja, se 2 mols vão formar 4, aqui, quanto que vai ser 4 consumido? também. Isso. Aqui vai ser consumido 4. Então, seria 6 menos 4. Se aqui vai ser consumido 4, aqui vai ser consumida a metade. Porque aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 1 mol. Então, se aqui foi consumido 4 mols dos 6, aqui vai ser consumido 2 mols. 2. Entenderam minha linha de raciocínio? Sim. Sim? Entendi. Sim. Beleza. Então, aqui eu vou ter 2. E aqui eu vou ter 3. E aqui eu vou ter 4 mesmo. Estou só repetindo. O Kc, então, ficaria sendo como, né? Constante de equilíbrio seria igual final. Então, SO3 quadrado a concentração de SO2 ao quadrado vezes a concentração de O2 ao quadrado. Substituindo, então eu tenho Kc igual 4 Não, ao professor, quadrado. o oxigênio não é elevado a 2, não. Ah, obrigado. 4 ao quadrado dividido por a concentração de 2 ao quadrado vezes 3. Kc é igual a 16. 4 vezes 3.
16 dividido por 12. Cadê minha calculadora aqui? Dá 1,3. Isso. Então, eu tenho aqui no final um KC igual a 1,3. Letra D. Isso. Letra D. Então, a questão que tem que estar atento é justamente essa questão de consumo, né? Porque Isso. existe um consumo, porque para produzir alguma coisa, para chegar a um produto, o reagente deve, obviamente, ser consumido. E esse consumo é conforme a questão estequiométrica. Uhum. Vocês conseguem ver ao mesmo tempo a câmera no papel e aqui está mostrando o exercício ou não? Sim, Consigo. Você consegue, Diego? Sim. Sim, dá pra ver. Então, deixa eu mostrar a próxima questão, que é a questão 4. Nossa. Então, vamos lá. Ó. Questão 4. Tá assim. Ó. Em um recipiente de 5 litros a uma temperatura T, são misturados CO2, não, CO, deixa eu colocar aqui, CO, mais 5 mols de água. Quando atingir um equilíbrio, vai formar o CO2 mais o gás hidrogênio. Quando o equilíbrio é atingido, coexistem 3,25 mols de CO2 e 3,25 mols de H2. Calcule a constante de equilíbrio na temperatura T para o seguinte equilíbrio. Então, deixa eu só retornar agora, colocando, né, as quantidades equivalentes. Então, eu tenho 5 mols disso aqui no início, 5 mols de água. 5 mols de água. No início, então, eu não vou ter nada disso aqui, 0 mol. E não vou ter nada disso aqui, 0 mol também. No equilíbrio, o que eu vou ter? No equilíbrio, eu vou ter 3,32 mols disso aqui e 3,32 mols disso aqui. Então, vocês percebam que eu vou ter 3,32 disso aqui e 3,32 disso aqui. Se eu tenho 3,32 disso aqui, e isso aqui está equivalente a 1 mol, quanto que vai ser consumido disso aqui e disso aqui? 3,32 também. 3,32. Então, seria o quê? 5 menos 3,32. 5 menos 3,32. Deixa eu pegar a calculadora. A gente é viciado numa calculadora. Então, aqui vou ter 1,68, 1,68, 3,32, 3,32. Tudo isso aqui está em mol. Mol, 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 mol. Se eu quero saber a concentração disso aqui, deixa eu mexer um pouco para cá. Se eu quero saber a concentração disso aqui, eu tenho que passar isso aqui dividido pelo recipiente, né? Pelo volume do recipiente. O volume do recipiente foi de 5 litros, então seria esse 1,68 dividido por 5. E esse 3,32 também dividido por 5. Ou seja, a concentração disso aqui é de 0,336. Aqui também de 0,336. Esse 3,32 dividido por 5 vai dar 0,664. Dúvida no que eu fiz? Não. Não? Não. Se eu jogar no KC, eu tenho o quê?
Kc é igual. Estado final sobre o estado inicial, então eu vou ter CO2 vezes H2 sobre CO vezes H2O. Substituição em fórmula, então a gente tem o quê? Kc é igual a 0,664 vezes 0,664 sobre 0,336 vezes 0,336. Aqui eu vou ter um em cima, né? Kc é igual, multiplicando esses dois aqui, vai dar 0,44 dividido por 0,12 dividindo 0,44 por 0,112, eu tenho um Kc igual a 3,92. Deixa eu ver se ainda gabarito aqui certinho pra gente, só pra gente marcar. Cadê? Então, o gabarito certo seria a letra E. Foi só uma questão de arredondamento. Eu devo ter arredondado demais. Ou de menos. Não, foi de menos. Arredondei de menos. Pessoal. Professor, só um questionamento. Lá na primeira parte do consumo, nós temos que o valor produzido no momento do equilíbrio é igual ao valor, lá no lado dos produtos, é igual ao valor consumido dos reagentes. Se a gente subtrair, então, o valor que nós temos, a concentração que nós temos nos reagentes, pelo valor que foi consumido, nós vamos chegar a um valor, e esse valor não é igual ao valor da concentração de produtos. Mas por que eu estou questionando isso? Porque no gráfico, o equilíbrio é exatamente o produto e o reagente nos dois pontos, no mesmo ponto. Ah, entendi. Você quer falar a questão da concentração, né? Por que que não está dando os mesmos valores, certo? Isso. Os mesmos valores de concentração. Porque a gente está falando aqui, Diego, do processo da velocidade e não da concentração. Apesar da velocidade, deixa eu até colocar aqui embaixo, da velocidade 1 e da velocidade 2, eu substituí ela pela concentração de A e da concentração de B, esse processo, essa velocidade aqui, ele vai ser referente à multiplicação desses dois. Sim. A mesma coisa na velocidade 2, ela vai ser a multiplicação das duas concentrações. Mas aquele Então, gráfico... quando eu falo no gráfico que eu fiz, lá no... Sim, Isso ele é um aqui? gráfico de concentração ou de velocidade? Que essa que é a minha questão. Ele é de velocidade. Ah, por isso que existe, então, um ponto igual ali no... Aí, ó, existe esse encontro de reta zero, exatamente Isso o que eu aqui, estou questionando. Os cálculos não mostram esse ponto de encontro, mas é porque esse Não. gráfico é o da velocidade e a gente está calculando a concentração. Isso. Correto. E eu posso transformar a velocidade em concentração se eu partir do pressuposto disso aqui, ó. Então, se eu partir desse pressuposto aqui, eu consigo transformar a concentração em velocidade.
Você entendeu a minha diferença? Sim, Entendeu? o gráfico bem. trata de velocidade e os cálculos tratam de concentração. Sim, e eu posso transformar a concentração em velocidade se eu tiver na minha cabeça que a velocidade ela vai ser a razão, né, da multiplicação entre as concentrações dos reagentes pelos produtos. Então, se eu tiver na minha cabeça isso aqui, eu consigo transformar isso aqui, que é concentração, em velocidade, que aí eu consigo encontrar a minha constante de equilíbrio. Entendi. A número 5 é o mesmo processo que vocês vão fazer para mim, é o mesmo processo, e vocês vão me entregar ela até quarta-feira. Tá? Ok. Aí o senhor Ok. vai mandar foto dela ou a gente tem que tirar print agora? Não, eu vou mandar esse aqui, eu vou mandar essa atividade para vocês agora. Ok, Tá bom? tá bom. Dúvidas? Não. Nossa, sim. Não. Então, pessoal, até quarta-feira. Até quarta-feira. Até, Professor, Oi. uma dúvida rapidinho. Conteúdo da prova. Ah, sim. Conteúdo da prova é até a próxima aula. O conteúdo de equilíbrio iônico, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas equilíbrio iônico tá tranquilo, né? A gente consegue ver em uma aula de boa. Então Ok. vai ser... Só não tem titulação nessa prova. Mas tem cinética e tem equilíbrio. Certo. Ok? Ok. Ok. Qualquer coisa, a gente se encontra na quarta-feira. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Até quarta-feira.